Fala galera do Brand Time! Alguma vez você já pensou que sabe de tudo? Não no sentido de que você entende física nuclear, escreve sonetos tão bons quanto os de Shakespeare, enquanto cita a Wikipedia de cor e salteado, é claro. Mas você já teve a sensação de que sua ideia de mundo é completa e certamente mais convincente? Mas e se dissermos que algumas das coisas em que as pessoas estão acostumadas a acreditar não passam de um mito? E temos provas disso. Não tem medo de descobrir a verdade? Então, vá em frente e descubra! Grande Muralha da China. Uma das maravilhas do mundo, uma das maravilhas do mundo, um monumento que deve ser visitado, uma obra-prima da arquitetura antiga e um verdadeiro feito. Tudo isso é a Grande Muralha da China. Seu comprimento é de 21.196 quilômetros e sua idade é contada por séculos. Acredita-se que a muralha possa ser vista até mesmo na órbita baixa da Terra. No entanto, a NASA afirma que o monumento é pouco visível e apenas sob condições climáticas quase ideais. Ou seja, tão visível quanto qualquer outro objeto grande criado pelo homem. Há também o mito de que a Grande Muralha da China pode ser vista a olho nu, até da superfície da Lua. Esse mito surgiu em 1754, ou seja, muito antes que as pessoas pudessem sequer olhar para a Terra a partir do satélite. Na realidade, a largura da Grande Muralha, quando vista da Lua, seria a mesma que a de um cabelo humano, visto a uma distância de 3 quilômetros. Ou seja, sem chance disso ser visível, galera. Por isso, todo mundo que quer ver a muralha com seus próprios olhos deve viajar para a China com este propósito. No entanto, em breve não haverá mais nada para ver aqui, embora partes ao norte de Pequim e perto de centros turísticos tenham sido preservadas e até mesmo reformadas. Em muitos outros lugares, a muralha está em estado precário. Às vezes, ela serve como fonte de pedras para a construção de casas e estradas de moradores locais, enquanto outras vezes, ela simplesmente tem sido vítima de vândalos. Alguns dos tijolos que os aldeões pegaram do muro foram esculpidos com palavras chinesas. Segundo cientistas, esses são artefatos históricos de valor inestimável. No entanto, no mercado das aldeias, eles são vendidos por 7, 8 dólares. Um relatório de 2012 do Escritório Nacional do Patrimônio Cultural afirma que 22% da Grande Muralha da China simplesmente desapareceu e a cada ano piora. Muitas seções ocidentais são construídas de argila em vez de tijolos e pedras e por isso são mais propensas à erosão. Ventos, chuvas, turistas e moradores locais. Tudo isso causa a rápida destruição da muralha. Foto de Nessie. Talvez uma das lendas mais famosas seja a lenda do monstro do Lago Ness. A primeira menção escrita de uma criatura misteriosa que vive nas águas do lago Loch Ness remonta ao século VI d.C. na biografia de São Colombo. É relatado o triunfo do santo sobre a criatura aquática no rio Ness. Um pouco do folclore medieval, uma pitada de lendas celtas e pronto. Já surgem pessoas que afirmam terem visto um monstro com seus próprios olhos. E com a difusão de câmeras, as evidências documentais também apareceram. A chamada foto do cirurgião é a primeira imagem da cabeça e do pescoço da criatura. Acreditava-se que seu autor era o médico Kenneth Wilson. A fotografia completava a imagem de um lagarto pré-histórico que havia se desenvolvido naquela época. De acordo com o fotógrafo, a foto foi tirada por acidente. Wilson afirmou que estava olhando para o lago e de repente viu um monstro. O homem imediatamente pegou a câmera e tirou 4 fotografias. Apenas 2 delas saíram nítidas e uma delas ficou conhecida por todo o mundo. A imagem ainda é frequentemente usada como evidência da existência de Nessie, até porque o ano era de 1934 e o Photoshop ainda não havia sido inventado. Durante 60 anos, a imagem foi considerada autêntica, embora muitos duvidassem da realidade de Nessie. E assim, em 1994, tudo fez sentido. Acontece que a criatura não passava de um submarino de brinquedo construído por Christian Sperling, genro de um homem chamado Marmaduke Wetherell, que era repórter do jornal britânico Daily Mail. Depois de descobrirem alguns vestígios de Nessie falsificados, o jornalista foi publicamente ridicularizado. Para se vingar do jornal, o homem, junto com seus cúmplices, fez uma réplica de Nessie, fotografou-a várias vezes e depois enviou as imagens ao editor, e o jornal comprou. Além disso, o resto do mundo também caiu nessa farsa descabida. Pirâmides e escravos egípcios.
O tema que sempre chama a atenção das pessoas e cientistas é o Antigo Egito. E as pessoas sempre se interessam por isso, independentemente da idade. Você pode facilmente encontrar um aluno do ensino médio que falará animadamente dos faraós ou uma senhorinha que saiba tudo sobre as pirâmides. A propósito, a maioria das pessoas tem certeza de que o principal trabalho na construção das pirâmides era escravo. Afinal, para construir algo tão grande quanto uma pirâmide, você realmente precisa de muita gente disposta a trabalhar dia e noite, e provavelmente 100 dias de folga e férias. Não é novidade nenhuma que os cientistas do século XIX apontassem apenas a escravos como sendo construtores. No século XX, as pessoas já acreditavam que uma pequena parte da sociedade trabalhava no canteiro de obras, trabalhadores especializados e arquitetos, que eram milhares. Como eles poderiam criar estruturas tão grandes? Um mistério total. No entanto, na realidade, toda a população que morava no país trabalhou nas pirâmides. Ou seja, uma parte da sociedade construiu a pirâmide, mas a outra também participou. Por exemplo, uma parte fornecia aos construtores tudo o que era necessário, preparando comida para eles, enquanto outra era responsável pela segurança. Já outras pessoas faziam longas expedições atrás de pedras e metais. Nenhum país do mundo teria escravos suficientes para fazer tudo de uma só vez. Bruxas de Salem. A história sobre a caça às bruxas sempre nos parecem quase iguais. A acusação, um julgamento injusto e depois uma morte terrível na fogueira. Talvez essa seja a maneira de alguém se livrar do mal. E provavelmente um dos julgamentos mais famosos de bruxas tenha sido o de Salem. Isso estava longe de ser a única Inquisição na América do Norte, mas foi essa série de audiências, realizada de fevereiro de 1692 a maio de 1693, que ganhou maior popularidade. Isso porque foi a caça às bruxas mais mortal da América do Norte colonial. É também chamada de um dos casos mais famosos de histeria em massa. Mais de 200 pessoas foram indiciadas, 30 foram consideradas culpadas, 19 das quais foram executadas e pelo menos 5 morreram na prisão. E todas essas pessoas não cometeram nenhum crime, mas se você acha que apenas fogueiras foram acendidas naquela primavera, você está muito enganado. A forca aguardava por todos os condenados. Homem de Piltdown. Em 15 de fevereiro de 1912, Arthur Smith Woodward, curador do Departamento de Geologia do Museu Britânico, recebeu uma carta do arqueólogo amador Charles Dawson. Na carta, ele relatou sua descoberta em uma pedreira de cascalho em Piltdown, que era parte de um crânio maciço de uma criatura humanoide. Em maio, Smith Woodward começou a estudá-la e, como resultado, concluiu que o fragmento pertencia a um homem antigo ainda desconhecido. Para que você entenda melhor, uma descoberta como essa, para um cientista, é um verdadeiro tesouro. Não é todos os dias que se pode encontrar os restos mortais dos mais famosos povos antigos. E esta descoberta foi algo completamente novo. Juntamente com Dawson, ele continuou as escavações no verão, encontrando outras evidências da existência do antigo homem de Piltdown, ainda mais fragmentos do crânio, uma mandíbula com 2 dentes, vários fósseis de animais e ferramentas de pedra primitivas. Foi uma surpresa real. Woodward reconstruiu o crânio e em 21 de novembro de 1912, o jornal Manchester Guardian publicou um artigo sobre a incrível descoberta em Sussex. O material dizia que, muito provavelmente, a criatura a quem pertencia ao crânio viveu há 1 milhão de anos e que esse é o primeiro ancestral humano descoberto na Inglaterra. Logo, a descoberta do homem de Piltdown foi anunciada à comunidade internacional. A descoberta, considerada como elo perdido na evolução entre o macaco e o homem moderno, criou um furor geral. Sem entrar em detalhes chatos, apenas diremos que o homem de Piltdown pode mudar muitas ideias sobre a evolução. Até os cientistas mais céticos reconheceram a autenticidade da descoberta, mas infelizmente acabou sendo falsa. Os ossos foram envelhecidos artificialmente e manchados com cascalho na pedreira, e os dentes, que pertenciam a um orangotango, foram levemente afiados para ficar mais parecidos com os de humanos. O homem de Piltdown foi montado a partir dos ossos de um homem contemporâneo e de um orangotango, que muito provavelmente também era recente. Em 21 de novembro de 1953, o Museu de História Natural de Londres anunciou oficialmente que a descoberta sensacional não passava de uma farsa. Capacetes com chifres viking. Como você imagina os vikings? Eles têm barbas, escudos redondos, machados ou talvez espadas. E é claro, capacetes com chifres. E quanto maior os chifres, melhor, pois era desta forma que os temíveis guerreiros do norte enfatizaram sua severidade. No entanto, os historiadores que estudam cuidadosamente as sepulturas dos vikings insistem que não há capacetes com chifres. E é sério, não tem nenhumzinho lá. Apesar dos locais de sepultamento estarem bem preservados, os arqueólogos encontraram o capacete inteiro apenas
apenas uma vez e sem chifres. E no sentido de que os chifres caíram de velhice, eles não estavam lá desde o início. Na realidade, nas batalhas, além dessas peças serem inúteis, também eram perigosas. Pois é muito mais fácil para um inimigo agarrar um capacete com chifres. Então, da onde veio essa estranha ideia dos vikings? Bom, acredita-se que os chifres sejam responsáveis pelos artistas românticos escandinavos da segunda metade do século XIX. Assim, o sueco Augustus Malmström descreveu seus ancestrais vikings com capacetes com chifres. Em 1876, com base em suas pinturas, Carl Emil Doppler criou capacetes com chifres dourados para os personagens da ópera de Wagner, chamada Anel de Nibelungo, e foi assim que surgiu essa ideia. Armadura de cavaleiro pesada. Já que estamos falando de capacetes, é hora de reparar em outros detalhes dos equipamentos de guerra. Acredita-se que a armadura de cavaleiro seja algo como uma lata muito pesada que protege a pessoa que a está vestindo. No entanto, todas as histórias sobre cavaleiros que não podiam subir na sela sem a ajuda de um escudeiro ou não conseguiam se levantar se fossem derrubados de um cavalo não passam de mito, exceto nos casos em que eles realmente eram atingidos na cabeça. A armadura dos cavaleiros, desde a primeira malha até a última armadura, permitia que eles se movessem livres o suficiente para combater o inimigo. O peso de todas essas peças metálicas geralmente não excedia 30 quilos. Além disso, era distribuída de maneira muito uniforme por todo o corpo. Essa técnica fazia a armadura parecer mais fácil de ser usada do que realmente era. A propósito, o peso do equipamento de um soldado moderno não é mais leve e, às vezes, chega a pesar até mais que o medieval, e ninguém nem percebe que os soldados carregam tudo isso no corpo. 4 de julho. O Dia da Independência dos Estados Unidos é comemorado em 4 de julho, em memória da assinatura da Declaração da Independência. Este é um documento histórico especial em que as colônias britânicas na América do Norte declararam independência da Grã-Bretanha. Mas, na verdade, tudo é um pouco mais complicado do que isso. O dia 4 de julho está realmente relacionado à Declaração da Independência. Porém, neste dia ela não foi assinada, mas apenas aceita. Apesar da prevalência desse mito, no qual até os cidadãos americanos acreditam, os historiadores rejeitam categoricamente a assinatura da Declaração de 4 de julho. Eles afirmam que a maioria dos delegados assinou a declaração em 2 de agosto, mas não dá para mudar o feriado por causa disso, não acha? E isso é tudo por hoje, turma. Até a próxima. Tchau!